47ª edição do Festival de Gramado e a gente vai conversar sobre O Homem Cordial. Paulo Miklos, cara, que filme. Como foi que esse filme chegou para você? E quando você leu, o que você sentiu do filme? O primeiro contato com o Iberê Carvalho, o diretor do filme, quando ele me contou da ideia, ele falou: olha, quero que você faça um roqueiro dos anos 80. Eu brinquei com ele, falei: não, olha, você podia pedir para eu viver qualquer vida, outra vida, mas roqueiro dos anos 80, ele falou: não, calma, eu vou te explicar o que é e tal. E quando ele me contou mais a respeito do projeto, eu realmente me apaixonei. É um filme poderosíssimo, né? É um filme que não faz concessões, coloca a gente numa situação desconfortável de se enxergar, né? A sociedade brasileira de se ver no filme, né? E a gente se identifica com esses personagens. É um filme que não tem mocinho bandido no sentido maniqueísta de você... enfim, a pessoa é ruim porque qual é a motivação dela? Ela é do mal e tal, e o outro bonzinho, ele é do bem, é brilhante, maravilhoso. Não tem isso. Os personagens todos, eles têm uma verdade, uma motivação real e tem as suas razões de ser, né? Então acho que é um recorte interessante da sociedade brasileira e bastante instigante. A gente sai bastante mexido do filme. Eu vi o filme pela primeira vez ontem. Então eu também saí com a mesma sensação. Tem uma intensidade, assim o filme, eu estava conversando com o Iberê antes, e a sensação que a gente tem é que tem um primeiro momento do filme que é uma coisa muito... é mais intimista do que tensa, e mesmo quando ele abre, ele se torna uma coisa muito tensa. Diga-se de passagem, eu estava até também falando com o Taíde, assim, parece todo personagem que você faz, até quando você faz vilão lá no Carrossel, é um cara intenso. É uma pessoa, assim, incrivelmente intensa, tem problemas. Isso é bom. Como é que foi a construir esse personagem que, no primeiro momento, né, quando quem lê, assim, parece estar falando de você, não, é um roqueiro dos anos 80, e de repente não é. Como é que foi construir esse cara? Como é que foi esse trabalho junto com o Iberê? É muito interessante, porque a gente sempre tem o que emprestar para os personagens, né? Quando a gente constrói um personagem e tal, a gente vai buscar os recursos que a gente tem. Sem dúvida, eu tenho recursos para fazer esse personagem muito interessantes, né? Então, empunhar uma guitarra, a cena da música ao vivo, por exemplo, o filme abre com um show ao vivo, a gente está realmente cantando ali, não tem playback, não tem nada, é a música ao vivo mesmo acontecendo ali, naquele registro, né? Então, é muito bacana você poder colocar isso a serviço do personagem, né? Algo que eu tenho como experiência de vida toda no personagem. Por outro lado, o personagem ele tem uma característica muito própria dele, né? Então, perceber essas características e entender quem é esse Aurélio e poder dar vida para ele é um outro lugar que a gente tem que alcançar, né? Então, eu estou muito feliz, assim, foi um trabalho bastante interessante, porque você fica 1 mês e meio, né, mergulhado nas filmagens, fora a preparação. Nós fizemos uma preparação muito interessante com o elenco inteiro. O Iberê tomou esse cuidado, né, de fazer essa preparação. E eu acho que a gente vai pro set, para a filmagem, com essa carga, o elenco inteiro, com muito coeso e entendendo muito bem a história, aquilo que a gente vai discutir sobre o filme. E o filme discute assuntos que não são fáceis, né? Sobre preconceito, né? sobre opressão, né? Então é muito interessante que o resultado final tenha sido esse. Essa palavra, você usou uma palavra interessante, opressão. Na conversa que eu tive com o Taíde, com o Iberê, eles falam muito sobre intolerância. E a sensação que a gente tem realmente talvez, não sei, para minha parte fica uma coisa de empatia. Está faltando empatia para as pessoas? O filme trata sobre isso? O que você acredita que ele busca? Especialmente do personagem, né? Do personagem que você faz. Eu acho que ele busca, a gente fez esse filme há 1 ano atrás, né?
E ele busca exatamente isso, né? Quer dizer, aquilo que é o básico da questão da empatia, da intolerância, quer dizer, coisas que não são aceitáveis. E a gente viveu agora, desse um ano para cá, o agravamento dessa situação em que são questionadas o mínimo de humanidade está sendo questionado, os direitos humanos são questionados, coisas que a gente imaginava inquestionáveis, né? A partir daí a partir dos direitos básicos e mínimos do ser humano, é que a gente tem que construir qualquer coisa, para qualquer lado, de qualquer forma, mas as discussões são a partir dali, e não retroceder para antes disso. Isso aí é coisa ideológica. E quando que não é nada de ideológico, isso é o mínimo do ser humano, né? Então a gente retrocedeu, e a sociedade brasileira é uma sociedade profundamente preconceituosa, né? Um racismo latente, né? Em termos de classes sociais, a gente vive abismos, né? Incríveis e tal, e tudo isso é colocado no filme de uma certa maneira, porque a gente vai, através do olho desse personagem, que é um personagem hétero, branco, privilegiado, que teve uma educação, né, que ainda por cima é um artista. Então ele tem uma posição na sociedade, ele é conhecido e tal. A gente pode discutir uma série de assuntos interessantes, né, e colocar esse personagem diante de situações limite, e a gente vai junto com ele, se identificando com ele, né? E, enfim, eu acho que o cinema tem essa possibilidade de transformadora, né? Da gente acender uma consciência e se colocar em lugares nem sempre confortáveis, não fazer concessões, para poder te colocar numa situação de se enxergar, a gente poder enxergar nós mesmos, né? Inclusive, a abertura do festival, o filme em si, ele tem uma conotação política, ele fala muito questão de política social, né? Assim como Bacurau, que abriu junto, né? Os dois filmes abriram, os dois trabalham essa questão da política social, mas você também fala sobre a questão do artista. Você sente assim, por exemplo, o personagem em si, ele é bem perseguido pela figura que ele representa e por tudo isso. Ele ser uma figura, vamos dizer assim, que deveria ser na figura social imaculada. Ele é homem, branco, hétero e está numa posição de escala social. Mas a discussão é um pouco mais profunda sobre isso, não é? Ele vai pegando sobre a questão social, de pobreza versus riqueza. Como é que você vê essa dicotomia, e não só no filme, mas como é que isso se representa, ou se isso se identifica na sociedade? Como é que esse filme representa essa sociedade? Então, eu acho que representa muito bem, porque justamente ele coloca a gente num lugar desconfortável, né? de perceber essas nuances, essas dificuldades todas, né? E são injustiças, né? E, no entanto, os personagens, cada um tem sua razão muito forte, né? Existe um momento, a gente estava falando de opressão agora há pouco, em que tem um momento que tem o nosso personagem e um policial. Ali, naquele conflito, todo mundo tem uma razão muito profunda. Os personagens têm uma razão profunda, de vida ou morte ali, né? O policial, ele um momento diz, e a gente vai entregando certas coisas do filme, mas tudo bem, que ele diz, a gente sabe que o policial sai para trabalhar, ele pode não voltar, né, e tal. Quer dizer, são coisas muito poderosas, muito fortes, de razão mesmo, de motivação, né, de vida e tal. Então é muito interessante você estar diante de um filme bem costurado, uma história que vai te conduzindo e coloca diversos lados da situação para dar conta desse quebra-cabeças que é o Brasil, né? Uhum. Uma pergunta assim, que eu não sei qual seria a mais certa. Quem é o homem cordial, ou por que é o homem cordial? O do título, você diz? Pegando pelo título. Eu acho que o Iberê, ele diz que foi a intenção mesmo dele até ironizar um pouco, no sentido dessa cordialidade, né? Do conceito, né? Do Sérgio Buarque de Holanda e tal, mas que é muito mais complexo, na verdade, do que isso, mas que no filme
o próprio personagem, que seria o Homem Cordial, o Aurélio, que é o personagem que eu faço, né? Ele faz o que é minimamente esperado do ser humano, ele interfere num linchamento, enfim, né? Que foi a ideia inicial do Iberê para poder construir esse filme e tal. E no entanto, isso não basta, né? Existe muito mais. Para dar conta dessa realidade, é preciso ainda ouvir muito. O filme tem pelo menos 2 momentos muito interessantes em que você é obrigado a ficar nesse lugar de escuta, né? De ouvir, e o personagem fica sem respostas para dar, que é o momento em que ele leva uma bronca da mãe do menino, e o outro momento em que a MC Sofia, que faz um duelo, né, com ele e tal. São momentos assim em que a realidade se coloca de tal forma que o personagem ele não tem que dar uma resposta, que ele tem que ouvir e entender o que está se passando. E não tem que se colocar, se sobrepor à própria realidade. É preciso entender essa realidade e absorver isso, né? Tem, de certa forma, um jogo hierárquico dentro do filme, né? Não só de hierarquia social, mas também quando se pega, por exemplo, quando o momento da polícia, que todos os personagens ricos e pobres, brancos e negros, acabam se tornando, vamos dizer assim, inferiores dentro daquela hierarquia. E isso, né, de que forma isso se reflete também? Como é que você vê isso, uma discussão necessária hoje? Não sei, acho que falta talvez essa discussão hoje. Como é que o filme ajuda nessa discussão? Eu acho que o filme ajuda, sem dúvida, né? Porque você vê, a gente tem papéis sociais, né? E as coisas às vezes se invertem. Então o policial é negro, o menino é negro, a mulher que achou que o celular dela ela é branca. Existem todas essas tensões e o preconceito, né? De fazer leituras, o entendimento das coisas que acontecem baseado no preconceito, né? Então, ao longo do filme, você vai entendendo o que é que motivou cada um dos personagens, né? E é muito interessante porque a gente se questiona, né? São coisas que colocam a gente num lugar de questionamento. E isso é o mais importante. Paulo, muito obrigado. Parabéns pelo filme. Obrigado. Mais uma vez. Pode mandar um recado para o pessoal do Cinepop, por favor, para os nossos amigos que estão assistindo aqui. Amigos do Cinepop, olha, nós estamos aqui em Gramado, lançando o Homem Cordial, que vai chegar logo, logo às telas, e eu espero vocês no cinema para curtir esse filme fantástico do Iberê Carvalho. Com certeza. Gente, ficamos por aqui então. 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado, e você permanece aqui com a gente do Cinepop até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Valeu!